Se você curte jogar MMORPG, muito provavelmente você já viu em algum lugar, ouviu alguém falando que esse gênero, ele é um gênero do passado. Gênero de velho, cara, que hoje em dia ninguém tem tempo para ficar horas grindando e farmando. E sendo justo, cara, esse ceticismo tem uma raiz por trás dele, porque ao mesmo tempo que nós tivemos a época de ouro com World of Warcraft criando amizades em Goldshire, e às vezes até mais que isso, ai que dia nisso! Inimizades sendo feitas em guerra no Tibia, madrugadas inteiras upando em Prontera, porque vieram jogos que prometeram revolucionar a indústria, entregando e entregaram absolutamente nada. Vieram empresas vendendo sonhos, NFTs, o futuro dos MMOs RPGs, alô cinzas da cremação, e simplesmente decepcionaram. Mas e se eu te dissesse que hoje isso não é mais verdade? Que a gente vive um dos momentos mais brilhantes e interessantes na história dos MMORPGs. No horizonte a gente tem World of Warcraft resgatando aquilo que fez ele ser o maior de todos e tentando dar uma nova experiência para o seu jogador através do Classic+. Nós temos Guild Wars 3 querendo ditar o futuro desse gênero. Nós temos Final Fantasy XIV querendo reestabelecer a trilha de sucesso que foi desviada durante Dawntrail. Nós temos o MMO da Riot, que parecia morto, desistido, com teste jogável e uma boa perspectiva no futuro. Nós temos Ragnarok Online 3 sendo anunciado, com a fórmula perfeita nas mãos, mas precisando vencer vícios do passado. Nós temos Ion 2, por que não? Um jogo top 3 na Coreia, que está vindo para cá, mas que também precisa vencer barreiras que fazem com que os jogos coreanos não funcionem tão bem aqui. E nós temos Tibia, um jogo lançado em 1997, mas que inacreditavelmente vem vivendo novamente um período de ouro, atingindo 30 mil jogadores online. E o mais curioso, cara, é que cada um deles fornece uma resposta diferente para uma pergunta que é: como voltar ao período de ouro dos MMORPGs? Será que é olhando para o passado? Será que é reinventando tudo? Ou será que a resposta está dentro dos próprios jogos que sobrevivem até hoje? Pega seu cafezinho, pega sua batatinha, se inscreve aqui no canal, deixa like, comenta, porque hoje a gente vai descobrir por que os MMOs eles estão mais vivos do que nunca. Vamos começar então com Classic+. Imagina, cara, se o jogo que moldou esse gênero, que abriu esse vasto mar que a gente navega, decidisse olhar para o passado, o que ele fez ele ser o que ele é, e desse um reset, voltasse para suas origens, oferecendo quase que uma segunda versão desse jogo e que evolui. É muito óbvio que isso tem tudo para causar uma hype gigantesca e chacoalhar o gênero. Afinal, quando o World of Warcraft lançou seus servidores clássicos, igualzinho que era na época, o mesmo jogo, igualzinho, só trazendo pela própria Blizzard, mais de 1 milhão de jogadores estavam lá para experimentar o clássico. Imagina agora que eles estão ofertando praticamente um WoW 2. Pelo menos dá para dizer que isso que vai vir agora na BlizzCon é o mais próximo que a gente vai ter em um horizonte curto de um WoW 2. Em que o que a gente está esperando, isso ainda não foi anunciado, então a expectativa do público é um caminho de jogo mais horizontal, menos focado em expansões e temporadas, em um jogo que se inspira no que foi o clássico. Porque por mais que muitos ainda gostem do retail, joguem o retail, é inquestionável que ele foi num caminho muito diferente do que é o clássico. São jogos diferentes, literalmente são jogos diferentes. Você pode jogar um em um servidor e outro em outro. Enquanto no retail, o foco é maior num ciclo, principalmente de míticas mais e conteúdos instanciados, e evoluir o seu poder nas temporadas, o clássico é sobre o leveling, sobre a jornada e sobre a exploração. E embora você possa sim jogar o jogo clássico pela própria Battle.net, por outro lado, as pessoas elas não querem repetir a mesma experiência 1000 vezes, depois ir pro TBC, pro Ref, pro Cataclismo e pro Pandaria. Não, elas querem aquela experiência de jogo, mas com algo novo, algo inédito. Não querem algo estático. E é isso que a Blizzard vai oferecer. E a gente sabe disso porque no anúncio que teve da expansão atual Midnight, lá no começo do ano, a Holly Longdale, ela falou numa brincadeirinha que teríamos na BlizzCon o Clássico Mais.
Eles também já chamaram geradores de conteúdo do clássico para conversar. Foi vazado os datamines ali de um projeto do WoW diferente do retail chamado Camelot. E os indícios estão aí, isso é inegável. É 100% certo que a gente vai ter esse anúncio na BlizzCon. O que fica são duas dúvidas muito pertinentes. Primeiro, a Blizzard hoje, em 2026, ainda é capaz de oferecer um MMO novo, diríamos assim, porque não é novo MMO, mas a proposta é nova, com qualidade? Muita gente tem uma desconfiança da Blizzard. E outra coisa, outra dúvida muito pertinente é qual vai ser o modelo que esse Classic mais vai seguir. E muito disso é ditado pelo que aconteceu recentemente do surgimento e a explosão de um servidor clássico mais chamado Ascension. Fiz um vídeo só sobre isso, não é o foco aqui, mas esse Ascension ele basicamente ofereceu uma experiência de Classic mais que muda absolutamente tudo. Muitas novas classes, uma gameplay mais dinâmica e principalmente um combate com classes mais dinâmicas e um combate mais próximo do retail. Tanto é que essa é a questão. O Classic mais que o Ascension ofereceu, ele aproxima o jogo no retail. A pergunta que fica é, o que a Blizzard vai fazer com o seu Classic+. Ele vai nessa loucura também, que muda um pouco da essência do clássico, mas lança uma coisa que muitos jogadores podem querer, que é um WoW completamente novo, com características híbridas, ou eles vão fazer mais moderado, um Classic+, muito mais clássico, e aos pouquinhos irem adicionando novas classes, novos conteúdos. Se eu fosse apostar, o meu brioco, cara, eu apostaria no caminho 2 por dois motivos. É mais seguro de fazer, não perde o nicho do seu jogador clássico e ele evita de você acabar canibalizando o público que já está mais fiel ao retail e gosta mais do modelo do retail. Então, se eu fosse apostar, não espere um Ascension, um Turtle WoW no Classic mais da Blizzard, mas algo que vai aos pouquinhos evoluindo para um universo mais amplo que pode ser sim bem interessante. E só deixar claro que isso não é uma crítica, tá? Eu acho que esse é o melhor caminho mesmo a ser adotado. Mas não dá pra saber, né, cara? Quem sabe vai chegar o anúncio na BlizzCon e a gente vai ter 43 classes novas, vai saber. E um outro jogo que inquestionavelmente já tá causando toda uma hype no gênero e que promete ser um jogo revolucionário é o Guild Wars 3. Promete, inclusive no seu próprio anúncio que aconteceu, que aparece escrito lá, que é a evolução dos MMORPGs, uma ambição bem grande. E com o anúncio oficial de Guild Wars 3 da ArenaNet, nós não temos gameplay do jogo ainda, mas temos trailers e muita conversa de dev, que já deixou claro que a progressão do Guild Wars 3 vai ser horizontal, indo contra esses MMOs de temporada, como é Final Fantasy, como é World of Warcraft. Eles não terão mensalidade, o combate vai ser focado em momento e ação, com grandes aspectos de exploração e física no mundo, que é uma característica já deles há muito tempo. Eles sempre investiram bastante em física de montaria e isso vai se manter. As pessoas pesquisaram o portfólio de quem é responsável pelo combate do jogo e viu que os desenvolvimentos dele são de jogos bastante de ação, RPG de ação, que lembram bastante Crimson Desert, por exemplo, no seu combate. Então, o que as pessoas estão esperando é que esse jogo, Guild Wars 3, ele vai ter uma escala menor de MMO, de mundo, do que o Guild Wars 2. Vão ser um jogo de combate, MMO, de ação, mas em grupos menores, com combate mais RPGs de ação que tem no mercado. Os gráficos vão ser na Unreal Engine 5, que estão muito bonitos. E assim como Guild Wars 2 foi muito diferente de Guild Wars 1, Guild Wars 1 ele era um RPG mais multiplayer que você jogava, enquanto que o Guild Wars 2 era um MMO massivo. A promessa é que Guild Wars 3 vai estar no meio desses dois. E isso, ao mesmo tempo que está gerando muita hype, que todo mundo quer ver o que é essa evolução dos MMOs que eles estão prometendo, por outro lado, gera preocupação também, inclusive com pessoas questionando se de fato Guild Wars 3 vai ser um MMORPG ou nem um MMO vai ser. Então, tem preocupação, tem hype, mas que isso vai balançar o gênero, não tenha dúvida que vai. E um outro MMORPG que em 2027 vai redefinir o seu caminho, num dos momentos mais importantes da sua história, é o FF14, Final Fantasy XIV. Porque FF14 passa por uma expansão muito divisiva que foi Dawntrail. A moral do Final Fantasy XIV, que era um jogo que era tido como praticamente um jogo que não erra, um jogo que sempre acerta, diminuiu bastante porque ele errou bastante nessa expansão. E uma dúvida ficou: será que o Final Fantasy XIV vai conseguir recuperar aquele brilho absurdo da era de Shadowbringers, de Endwalker, ou será que esse MMO
perdeu o fôlego realmente, que agora vai passar por um momento de baixa. Essa expansão, ela é importantíssima para definir isso. E isso já começa pela história, que muitos criticam que Dawntrail tinha uma história bem morna, bem palmolência, enquanto que Evercold, com inspirações nórdicas, promete uma história muito mais épica e muito maior. E entre as coisas que vem, uma das mais importantes, que tá vindo tarde, vamos ser sinceros, é você poder jogar com grupos entre regiões. Ou seja, se o teu servidor for North America e o teu amigo jogar em outro servidor North America, vocês finalmente vão poder jogar junto. Teremos nova dificuldade de raid 8-man, que é um meio termo entre as raids mais fáceis e mais difíceis, dando mais acessibilidade ao jogador. Um rework absurdo, um dos principais aspectos do Final Fantasy, que é as aparências, mais customização para seus personagens. 2 novas classes, um tanque e um DPS físico à distância. Uma das grandes mudanças, e também mais controversa, são as atualizações de combate e gameplay, que basicamente agora você vai poder escolher entre 2 modos de jogo para jogar o seu personagem. O jogo que você sempre jogou, do mesmo jeito que eles vão chamar de Reborn, e o jogo de uma maneira mais condensada, simplificada, na verdade, em que eles pegam botões redundantes e colocam tudo em menores botões. Por exemplo, pega 3 habilidades que seriam redundantes e coloca só em uma, parecido com o que o WoW fez em Midnight, de dar uma simplificada no seu combate. Você vai poder jogar com qualquer um dos modos, Reborn ou Evolved, e eles prometem que você consegue fazer qualquer tipo de conteúdo que você quiser com qualquer um dos dois, mas que vai ter sim um desempenho um pouquinho melhor no modo Evolved, o modo evoluído. Outra mudança grandiosa é que os E-levels, quando você muda a tua arma nos jobs, eles vão ser shareados. Antes você tinha uma arma para um job, você mudava de job, a arma antiga ia para um E-level, que você ia ter que upar tudo de novo. Agora não, cara, quer mudar com o job, jogar tua arma, teu equipamento vai para o mesmo E-level, não vai ter estresse nenhum. Isso é uma grande qualidade de vida para você fazer um multiclass ali, um multijob com o seu personagem. E uma outra mudança interessante também do jogo é que o Final Fantasy tem muitas classes suportes, então ele funciona numa rotação de ciclos de 120 segundos, que você alinha todos os cooldowns, todo mundo usa esses cooldowns e você tem um dano absurdo a cada 120 segundos. Eles prometem mudanças nessa gameplay, acabar com isso, deixar as classes mais livres e menos dependentes de CDs. Vai ter nova zona, nova raid, um crossover com o Evangelho, aumento do nível máximo para 110, entre outras coisas. Então, para mim, cara, Evercold talvez seja o momento mais importante da história recente do Final Fantasy XIV. Pela primeira vez desde o Endwalker, a Square precisa provar que ainda consegue reinventar seu MMO. E a pergunta é simples, cara. A gente está prestes a ver o início de uma nova era gloriosa, ou Final Fantasy XIV finalmente está mostrando sinais de desgaste? Descobriremos em 2027. E outra coisa que cada vez a gente vai descobrir mais é sobre o MMORPG da Riot. E por que esse MMO, que nem tem nome, é tão importante? Porque é da Riot. E ela já confirmou oficialmente desde 2020 que está desenvolvendo um MMORPG ambientado em Runeterra, o universo do League of Legends. Mas esse projeto, cara, que obviamente quando ele surgiu, a comunidade falou, meu Deus, a Riot tá fazendo um MMORPG? Se cuide ou se cuide Final Fantasy, não tem pra ninguém. Mas a verdade é que MMORPG é um gênero muito difícil de ser feito. Precisa muito mais do que só dinheiro, você precisa de muita coisa pra fazer dar certo. E a Riot passou por altos e baixos em 2024 com a depressão desse baixo, em que eles praticamente pegaram um projeto que eles tinham até então, e eles falaram, cara, não tá bom, jogaram no lixo e resetaram, começaram do zero. E a comunidade falou, puta que pariu, já era. Na verdade, não, porque tiveram leaks recentes, especificamente do Brian Holinka, que mostrou que já existe um teste jogável desse jogo. Então, isso falou para a comunidade que, cara, a evolução do jogo tá muito maior do que a gente estava pensando. Já existe um jogo para testar, já tem algo ali no caminho, e isso empolgou bastante a comunidade. E disso a gente pode tirar lados positivos e lados negativos. O lado bom de tudo isso, cara, é que obviamente, se alguém pega um projeto, deleta, joga na lixeira e exclui para sempre algo que gastou dinheiro, mão de obra, recurso, é porque nitidamente a empresa não quer lançar qualquer coisa, ela quer algo de qualidade. E isso tá muito óbvio. E se tem alguém que pode oferecer algo de qualidade é a Riot. Eles têm ex-devs da Blizzard,
Eles têm muito dinheiro, eles têm um universo já feito, o que é muito importante. Eles não precisam criar um universo do zero, que você vai precisar se apegar. Eles já têm um universo que você é apegado, com uma lore rica, uma ambientalização absurda e personagens absurdos. Então eles já têm tudo em mão. Então se tem algum lugar que pode ser algo bom, é daqui. E isso mostra nitidamente que eles querem dar algo bom. Isso é bom. Por outro lado, tem um lado ruim. O primeiro é que o lançamento ficou mais distante com esse reset, claro, perdeu o recurso descartando tudo isso, e tem também o fato de que a Riot, embora tenha jogos absurdos e entre os mais jogados do planeta, tem projetos recentes que não funcionaram, o que dá um certo ceticismo. Tiveram também alguns anúncios de devs que falaram que eles não pretendem lançar o jogo depois de 2030. Então, embora a gente não tenha data, isso pode demorar bastante, é verdade que em alguns anos teremos o MMO da Riot, pelo menos é o que se promete, e esse MMO tem tudo para ser um dos maiores já feitos. Por isso que isso abre um caminho muito interessante dentro do gênero. Outro projeto muito importante, principalmente aqui para o Brasil, mas para o mundo também, que está em desenvolvimento é o Ragnarok Online 3, que já tem demo testável e que promete ser a grande redefinição moderna do que foi o Ragnarok no início dos anos 2000. E poucas franquias carregam uma responsabilidade tão grande quanto o Ragnarok. Só que o problema é que nos últimos anos a Gravity ela transformou o Ragnarok em dezenas de jogos diferentes. Tem Ragnarok MX, Origin, New World, uma infinidade de spin-offs que dividiram a comunidade e mais do que isso, né? Com diversos aspectos de monetização que dá para ser chamado como das piores do mercado e do gênero. E é por isso que Ragnarok 3 chega sim, carregado de expectativas, mas também carregado de desconfianças. E o que a gente já consegue ver pelas gameplays é que Ragnarok 3, Online 3 promete bastante coisa e cumpre no seu jogo. Ele não parece só um spin-off para celular, não. A proposta é muito mais ambiciosa. Recriar Midnight numa escala moderna, com gráficos novos, mais fiéis ao original, mundo expandido, sistemas sociais que tentam capturar a magia da época. E de fato, pelo menos pelas demos, isso está sendo cumprido. Visualmente está lindo, gameplay modernizada, progressão baseada em classes, economia entre jogadores, guildas e principalmente guerra de império, tá tudo lá. Mas ao mesmo tempo tem a pergunta que ninguém consegue ignorar, né, cara? A Gravity, ela realmente consegue deixar a ganância de lado e só fazer um bom jogo? Porque fazer um bom jogo a gente sabe que eles conseguem, porque eles têm o material em mão, já tem um bom jogo em mão. Não é difícil fazer esse bom jogo, já tá tudo ali. Mas eles precisam vencer a ganância deles de querer sugar o seu jogador, quebrando os servidores e afastando as pessoas. A promessa é que sim, cara, eles não vão colocar monetizações tão pesadas. Você acredita? Deixa no comentário. Porque a verdadeira pergunta é, depois de tantos experimentos, será que a Gravity aprendeu? E falando em monetização controversa, Aion 2, o jogo que hoje está no top 3 de MMOs mais jogados na Coreia e que inclusive ajudou a colocar diversos outros MMOs no caixão. Um jogo muito popular e que tem bastante qualidade e que lembra em alguns aspectos um pouquinho até mesmo Lost Ark, não só nas qualidades como também nas controvérsias. E Aion 2 vai passar pelo mesmo processo. Ele pode ser sim um grandioso jogo aqui, ele é um bom jogo, tem tudo para isso, mas ele vai precisar superar essa formiguinha que fica no rego dos orientais de querer monetizar com Pay to Win. Tira essa formiguinha do rabo, galera, dos olhos puxadinhos, cara. Aqui no ocidente não rola. Aion 2 é uma continuação direta do Aion original, lançado em 2018, com um mundo muito maior e reconstruído. A NC Soft promete que vai ser 36 vezes maior o mundo de Aion 2 do que o de Aion 1. Eu baixei ali o servidor digital para testar o jogo e confesso para vocês que me surpreendeu de maneira extremamente positiva esse jogo. Grande destaque, tá, sem dúvida nenhuma, na gameplay, que lembra um pouquinho Black Desert, com bastante ação, só que mais no Alt Tab para mudar de alvo, menos de você precisar mirar. Então mistura um pouquinho de elementos mais clássicos de RPG, mas com bastante ação. Os gráficos, eles são lindos, 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 lindos. A estética é a estética oriental, então espere construção de personagens voluptuosas com bastante curva. Mas, cara, eu vou ser sincero pra você, a customização é incrível do jogo. Se você quiser criar verdadeiramente
verdadeiras atrocidades e monstruosidades, você consegue porque a customização é gigantesca. Enfim, e o grande destaque do Aion, acho que a marca do Aion, são seus combates verticais que usam o ambiente aéreo. Isso também é bastante característico e tá presente. É um jogão. E recentemente, cara, foi revelado pela própria NCSoft como é que vai funcionar o seu modelo de monetização. E preocupa quando você vai na página, porque você tem que rolar a rodinha do mouse um pouquinho para baixo, porque tem bastante coisa. Basicamente, cara, eles meio que vão num parâmetro parecido com o que é o Lost Ark, com algumas diferenças. Primeiro, cara, você vai poder entrar no jogo e jogar de graça. Legal, ufa. Mas você vai ter limitações que só pagando uma subscription de $15 vai te liberar. E essas limitações são sim importantes, por exemplo, usar o mercado AH, que a experiência do jogo é bem pior se você não tem isso. Então, basicamente, você é obrigado a pagar 15 doletas. Além disso, cara, existe uma Gold do jogo, que tem um nome, e um Gold que você compra com o teu dinheiro da vida real, que pode comprar, inclusive, o Gold do jogo, que vai usar no mercado. É uma maneira de pay to win, dependendo do que você consegue no mercado, né, cara? E vai ter passe de batalha. Ou seja, cara, o jogo tem monetizações, o quanto pay to win ele vai ser, vai depender do que ele vai vender dentro do mercado dele. Mas é um modelo que é um pouco cansativo para funcionar aqui no Ocidente. Já que eles querem cobrar a subscription, por que não vai só na subscription? Porque vender dinheiro do jogo com dinheiro fora. Não tem o passe de batalha e a subscription não precisava de vender dinheiro dentro do jogo. Mas assim, era quase que ilusório acreditar que eles não iriam nesse caminho. Mas, de novo, para saber a quantidade de pay to win que é o jogo, tem que esperar para ver o que vai ser vendido de fato nessa loja. Se for só cosmético, mais tranquilo. Veremos. Mas uma coisa eu digo pra vocês com tranquilidade, tá? É um jogão, cara. Vocês vão curtir jogar assim. Se eles acertarem na monetização, acho que faz um barulhozinho importante aqui na nossa comunidade de MMOs. E talvez, cara, a maior surpresa dessa lista seja justamente o jogo mais antigo dela, Tibia. E não é porque tem necessariamente algo novo nesse jogo. Tibia continua com seu modelo de atualizações de inverno e verão, como sempre foi, mas é bem nítido que tem algo diferente mudando nesse jogo que sempre foi tão clássico, até de certa forma um pouco averso a mudanças. As últimas atualizações têm mostrado uma coragem, e claro, cara, ter coragem é arriscado. Você pode ter coragem de pular de paraquedas de um avião e o paraquedas não abrir. Quem não se arrisca não merece ver o extraordinário, não é esse o meme? Então, o fato do Tibia estar se arriscando coloca nele um ar fresco. E eu acho justamente que é isso que o Tibia vem passando, por ares novos e mais frescos. E é por isso que um MMO lançado lá em 1997, ele passa hoje silenciosamente por um dos seus melhores momentos, talvez. Ele chegou a um pico de 30 mil jogadores, que é uma coisa que não acontecia há 6 anos. E parte da resposta para isso são as mudanças que a Cipsoft vem trazendo nos últimos anos. Primeiro foi trazer uma nova vocação, depois de anos e anos e anos e anos com eu ia falar tríade, mas não é tríade, é quartude, sabe como é que fala, cara? O quarteto. Paladino, Knight, Sorcerer e Druida. Isso parecia que era uma coisa que nunca ia mudar, cara. Se você perguntasse pra mim há alguns anos ali, cara, eu falei, não, o Tibia não tem classe nova não, Tibia esses 4 aí acabou. E eles trouxeram Monk. Não só isso, cara, eles começaram a retrabalhar as classes já existentes, trazendo mudanças que geram desconforto, mas que atualizam o jogo. E mais do que isso, cara, expansões mais ambiciosas com novos sistemas, raids, chefes, áreas inéditas, atualizações cada vez mais ambiciosas, entre outros aspectos. Claro que problemas continuam existindo, mas talvez o mais impressionante seja perceber que mesmo depois de quase 3 décadas, o Tibia continua encontrando maneiras de evoluir sem perder a própria essência. Isso me leva a uma reflexão interessante, cara. Os MMORPGs, eles não estão morrendo, eles estão mudando. Cada empresa parece ter encontrado uma resposta diferente para o futuro do gênero. World of Warcraft ele quer revisitar o passado. Guild Wars 3 quer moldar o futuro. A Riot quer achar a fórmula perfeita para dar vida ao seu mundo que já existe é épico. Final Fantasy XIV quer reestabelecer o seu caminho de acertos. Ragnarok quer fugir dos erros do passado. E Tibia quer provar que nunca é tarde para se reinventar. E talvez essa seja a maior prova que o gênero tá assim mais vivo do que nunca, e a grande pergunta é: qual vai ser o próximo jogo capaz de marcar uma geração inteira? Porque no fundo, cara, MMORPG nunca foi sobre gráfico melhor, sobre raid mais difícil ou equipamentos lendários. Sempre foi sobre
criar mundos onde a gente vive histórias e narrativas de forma que nenhum outro gênero é capaz de reproduzir. E olhando para tudo que chega nos próximos anos, a pergunta é qual deles vai ser capaz de criar as histórias mais épicas. E aí me conta a tua opinião, cara. Qual MMORPG tem mais chance de mudar o gênero na sua opinião? O Classic+, da Blizzard? O MMO da Riot? Evercode no Final Fantasy? Guild Wars 3? Ragnarok Online 3? Ou será que o rei vai continuar sentado tranquilamente em Thaís, observando tudo isso acontecer? Tamo junto e até uma próxima.